Abençoados, melhor semana, graça e paz da parte daquele que nos amou, nos amou. Olha, que coisa importante é nós entendermos esse amor. O Evangelho fala que desde antes da fundação do mundo, Ele nos amou. Veja que não foi na fundação do mundo, foi antes da fundação do mundo, antes que qualquer coisa existisse, Ele já te amou. Uma saudação aos abençoados que estão nos acompanhando através dessa câmera, não é isso? E nós estamos aqui no Parque Paulista, Rio de Janeiro. Ainda não estamos em reuniões normais, porque ainda não houve uma determinação do nosso governo, mas estamos aqui fazendo aquele trabalho que Deus propôs no nosso coração, não é isso? Que é fazer a palavra correr e ser glorificada. E mais uma vez, gostaríamos de convidar você, se quiser participar conosco nesse serviço, compartilhe as mensagens e também vá no YouTube e participe lá, não é isso? Se inscreva no YouTube, que é muito importante para que a palavra corra e seja glorificada. Abençoados com todas as bênçãos. Hoje, nessa manhã, vamos falar aqui a respeito de um assunto bem excelente, um assunto que diz respeito ao nosso espírito, o amor de Deus, mas na visão do Evangelho. Isso que nós vamos falar, porque Evangelho, é bom que você entenda, Evangelho são as 14 cartas do apóstolo Paulo, apóstolo da graça, o Evangelho da graça, que é o Evangelho. A religião também fala a respeito do amor de Deus. Eu tenho certeza que você já ouviu em algum lugar que você esteve a seguinte frase: sorria, Jesus te ama, não é isso? Porque a religião também fala a respeito do amor de Deus. E nessa manhã nós vamos explicar, segundo o Evangelho, o que é o verdadeiro amor de Deus. É isso? João capítulo 3, versículo 16, um verso bem conhecido. Se você participou de algum lugar chamado Igreja Evangélica, tenho certeza que você sabe esse versículo até de cor. Não é isso? Não precisa nem você abrir a Bíblia para você ler. Vamos mexer aí na base do sistema chamado evangélico, que é o amor de Deus, mas na visão do Evangelho. A religião, ela crê que Deus Pai, o Pai, enviou o Filho, Jesus de Nazaré, para morrer na cruz e salvar quem o aceitar. Não é isso? É isso que ensina a religião. Mas vamos aqui ler João 3,16, que diz assim, ó: Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que o Pai deu o seu Filho unigênito, único Filho, para que todo aquele que nele crê, isso aí abre um leque para quem quiser, não é isso? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo o entendimento da religião, segundo o entendimento de João, não é isso? João, ele escreveu, mas não explicou com a visão do Evangelho. João não explicou como é que aconteceu o amor de Deus, aonde é que se manifestou. Ele ensinou o segundo que ele aprendeu na lei de Moisés, segundo Jesus de Nazaré. Ele escreveu com a visão de Jesus de Nazaré, lá nos tempos. E veja bem, abençoados, João, o apóstolo João, ele conheceu a mãe de Jesus. Ele ouviu Jesus de Nazaré chamar Maria de mãe. Imagina, se ele ouviu Jesus chamar ela de mãe, então ele é o filho, não é isso? Com certeza ele entendeu que Jesus de Nazaré era o Filho de Deus. João, ele acompanhou todo o ministério de Jesus. Todos os dias de Jesus que andou sobre a terra, ele acompanhou, ele viu tudo aquilo que Jesus fez. Ele viu Jesus chamado de filho por muitas pessoas. Filho de Deus, enviado de Deus. Foi assim que os apóstolos conheceram a Jesus. Todos eles, Pedro, Tiago e João, cumprindo a lei de Moisés. 3 anos, desde que Jesus chamou aqueles homens para o acompanhar, para o seguir, eles viram Jesus serem chamados de filhos. Por isso que João escreveu aqui, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Os apóstolos, Pedro, Tiago e João, eles falaram sobre o amor de Deus de acordo com a lei de Moisés. Aí é que está o perigo, aí é que está o engano, aí que está o erro, porque a lei de Moisés terminou. Gálatas capítulo 2, vamos ler aqui aonde que está o erro. Gálatas capítulo 2, no versículo 14. Olha o que diz o apóstolo Paulo a respeito desses três. Mas quando o apóstolo Paulo viu que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, Pedro, Tiago e João não andavam segundo a verdade do Evangelho. Se eles não andavam segundo a verdade do Evangelho, como que iriam falar do amor de Deus? Como é que eles iriam explicar o amor de Deus se eles não andavam segundo a verdade do Evangelho? Disse mais, disse a Pedro na presença de todos, o apóstolo Paulo falando com Pedro: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Os apóstolos de Jesus de Nazaré não andavam segundo a verdade do Evangelho. Por que não estavam na verdade do Evangelho? O que eles fizeram de errado para não estar segundo a verdade do Evangelho? O que eles fizeram que Paulo chamou a atenção desses homens? Romanos, veja aí Romanos. Vamos descobrir agora por que Pedro, Tiago e João não estavam segundo a verdade do Evangelho. Romanos, capítulo 10, versículo 4. Diz assim, ó: por quê? Preste bem atenção, abençoado, preste bem atenção. Porque o fim da lei, acabou, terminou. O fim da lei é Cristo. O fim da circuncisão, o fim do ministério da circuncisão é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. E veja bem, o apóstolo Paulo é bem claro, diz que na cruz do Calvário, a lei de Moisés, o pacto da circuncisão teve um fim, para a justiça de todo aquele que crê. Na cruz terminou, com o final da lei, terminou o trabalho dos apóstolos da circuncisão. Acabou. Pedro, Tiago e João teve um fim, o ministério da circuncisão acabou. Se o ministério acabou, logo terminou o trabalho dos ministros, não é isso? Veja bem, aqui no Brasil nós temos aí muitos ministérios, não é isso? Inclusive tem o Ministério da Economia, se me parece é o abençoado Paulo Guedes, é isso, que é o ministro da Economia. Ele está em função, porque o ministério está de pé. Mas, se amanhã ou depois o nosso querido e abençoado presidente terminar com o Ministério da Economia, acabou, deu fim, o abençoado Paulo Guedes vai continuar defendendo a economia? Não. Por quê? Porque o Ministério da Economia foi extinto pelo presidente. Foi exatamente isso que aconteceu na cruz. Cristo, Deus, deu fim ao ministério da circuncisão. Os ministros, Pedro, Tiago e João, acabou o serviço, terminou o serviço. Não tinham o que fazer, porque o ministério terminou, logo acabou os ministros. Pedro deveria ter voltado para a pesca. João, Tiago, deveriam ter ido soltar pipa, jogar bolinha de gude, fazer qualquer coisa, menos continuar com o ministério da circuncisão. Por quê? Vamos ler de novo, Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque os apóstolos deveriam terminar? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Eles não poderiam continuar com esse ministério e tampouco poderiam continuar falando do amor de Deus. Por quê? Terminou o trabalho deles. Eles deveriam se aposentar, pegar as carteiras de trabalho dele, entregar no INSS e descansar. Por quê? Terminou. 2 Coríntios capítulo 11, veja aí no versículo 13, diz assim, ó, olha que coisa terrível. Por quê? Tais falsos apóstolos, uma pergunta, quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. No tempo do apóstolo Paulo, quais eram os apóstolos que eram conhecidos na época? Pedro, Tiago e João. Não havia outro apóstolo. Tanto é que nas outras cartas ele fala Pedro, Tiago e João. Olha só o que ele diz desses apóstolos. Porque tais apóstolos
Tais falsos apóstolos, Pedro, Tiago e João, são obreiros fraudulentos. É uma fraude. Por que é uma fraude? Porque a circuncisão acabou. Não tinha que continuar com a circuncisão. Eles não poderiam continuar falando do amor de Deus. De maneira nenhuma. João não poderia ter escrito aquela carta, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é uma fraude. Porque o trabalho deles terminou na cruz. E diz mais, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Claro, eles não eram apóstolos de Cristo. Eles eram apóstolos de Jesus de Nazaré, da circuncisão, aquele que terminou na cruz. O fim da lei é Cristo, acabou. O versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás, o opositor, o acusador, se transfigura em anjo de luz. E o versículo 15. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Pedro, Tiago e João faziam parte de um ministério de injustiça, condenação e morte, que teve fim na cruz. Por isso que o apóstolo Paulo diz que eles são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, porque o que eles pregavam terminou na cruz. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Depois da cruz, Pedro, Tiago e João se tornaram falsos apóstolos, porque eles foram destituídos do cargo de ministros. Você lembra do ministro da saúde chamado Maneta? É o Maneta? Não é isso? Ele foi destituído, não é isso? Se ele hoje se levantar e quiser defender a saúde como ministro, ele pode? Não, porque ele é um falso ministro. Foi o que aconteceu com os apóstolos da circuncisão. O ministério da circuncisão acabou. Eles não poderiam falar do amor de Deus. Por quê? Eles estavam ensinando de acordo à circuncisão. E a circuncisão acabou. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Não poderiam explicar o amor de Deus. Quem veio explicar o amor de Deus foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi levado por Deus lá no paraíso e lá Deus explicou a ele todo o amor de Deus. Instituiu um novo ministério, o ministério da graça, na cruz do Calvário. Quando Cristo morreu, fim da lei, começou a graça de Deus. E quem veio a explicar o ministério da graça é o ministro apóstolo Paulo. Se por acaso você não conhece o apóstolo Paulo, porque tem muitos que não conhecem, muitos até que pregam a graça, não conhecem o apóstolo Paulo, me dê a honra, me dê o privilégio de apresentar para você quem é o apóstolo Paulo. Primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, você vai conhecer quem é o apóstolo Paulo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Diz assim, se você não conhece o apóstolo Paulo, para que, digo a verdade em Cristo, não mintem, diz o apóstolo Paulo. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Fui constituído o quê? Pregador, apóstolo e doutor, ou mestre. Pregador, apóstolo e mestre dos gentios, na fé e na verdade. O apóstolo Paulo, ele foi constituído por Deus para ser o apóstolo dos gentios, para ensinar, para falar a respeito do amor de Deus. Se isso não te basta, ainda vai em Romanos, capítulo 1, versículo 5, que diz que nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência à fé através do apóstolo Paulo. Esse é o apóstolo que foi constituído por Deus para explicar o amor de Deus que aconteceu ali na cruz do Calvário. Mas o apóstolo Paulo foi morto pela religião. Paulo morreu. Mataram o apóstolo Paulo, não é isso? Então, o que aconteceu? O amor de Deus, que deveria ser explicado, ficou escondido. Não foi mais explicado. E aconteceu isso. Os outros apóstolos escreveram outras cartas tentando explicar no que aconteceu aqui. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, dando a entender que são muitos,
Não é isso? Amou o mundo de tal maneira que deu o Filho, já fatiaram Deus em duas partes, o Pai e o Filho, não é isso? Para que todo aquele que crê, então exige aí um livre-arbítrio, não é isso? Você pode crer ou não, e aqui não cabe livre-arbítrio. O único que tem livre-arbítrio aqui é o Papai Deus, ele fez tudo segundo a vontade dele, então não é para quem quer. O único que explica o amor de Deus é o apóstolo Paulo. O amor que somente o apóstolo Paulo explica. Efésios, veja aqui em Efésios capítulo 3, veja o que ele diz aí, o apóstolo da graça, o nosso mestre. No capítulo 3, no versículo 14. Vamos começar lendo aqui no versículo 14, que diz assim: por causa disto, por causa do amor de Deus, por causa da graça, por causa do ministério que ele recebeu, diz assim, ó: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais colaboradores com poder pelo seu Espírito no homem interior. E o versículo 17: para que Cristo, o próprio Deus, habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Em amor. E o versículo 18: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Versículo 19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Somente o apóstolo Paulo é capaz de explicar a largura, a profundidade, a altura do amor de Deus. E o versículo 20: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos. Isso que é amor. Isso que é amor. Segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Somente o apóstolo Paulo é capaz de explicar esse amor. Ele morreu. Mas, antes de morrer, ele deixou as explicações escritas nas 14 cartas por ele, de Romanos até Hebreus. Volte lá em João, vamos ver o que o apóstolo Paulo explica a respeito do que disse João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então vamos ver aqui passo a passo o que Paulo explica a respeito disso. Diz assim no começo: porque Deus amou quem? O mundo. Dá a entender que Deus amou todos os homens, porque todos os homens estão no mundo, mas não é isso que diz o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça não diz que Deus amou todos os homens. Efésios capítulo 5, versículo 25, veja aí a quem Deus amou, segundo o Evangelho da Graça, quem foi que Deus amou. Capítulo 5, versículo 25, diz assim, ó: vós maridos, amai vossas mulheres. Tranquilo? Tranquilo. Como também Cristo amou quem? O mundo. O que diz o apóstolo Paulo? Cristo amou quem? A igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou a igreja que está no mundo. Deus não amou o mundo, todos os homens. Deus amou a igreja e por ela se entregou. Então João já começou furando aqui o casco. Não é isso? Porque Deus não amou todos os homens. Eu sei que parece cruel, não é isso? Parece, sim, uma coisa triste, mas Deus abençoado, Ele é soberano. Ele faz o que quer, escolhe quem quer, Ele não dá satisfação de nada para ninguém. Ele amou a igreja. Uma certa época, ele tendo que fazer um juramento, ele disse o seguinte: não tendo por quem jurar, juro por mim mesmo. Porque não tem ninguém que possa dar opinião a Deus. Deus escolheu quem Ele quis escolher.
Ele amou a igreja. E diz mais, ó, de tal maneira, que maneira? Aí, abençoados, que está o nó do negócio. De tal maneira, diz, que maneira foi essa? Capítulo 5 de Romanos, veja Romanos. Romanos, capítulo 5, você vai descobrir qual foi a maneira, porque João disse que essa maneira foi que Deus deu o Filho para morrer na cruz. Aí quem quiser pode aceitar ou não, pode recusar ou não, não é isso? Vamos ver que maneira foi essa, que tal maneira que Deus amou o mundo. Veja aí, Romanos capítulo 5, versículo 18. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, está falando de Adão, a desobediência de Adão. Quando Adão desobedeceu, todos os homens foram contaminados com a desobediência, lá no Jardim do Éden. Assim também, ou seja, da mesma maneira, do mesmo modo que Adão desobedeceu e a desobediência chegou a todos os homens, de toda maneira, por um só ato de justiça, agora falando da cruz do Calvário, veio a graça sobre todos os homens, toda a igreja, todos aqueles que foram escolhidos, para justificação devida. Essa foi a tal maneira, porque todos pecaram, todos desobedeceram. O amor de Deus, da mesma maneira que todos desobedeceram, alcançou a todos para a obediência. Porque não seria amor de Deus me fazer passar por Adão sem me consultar e querer agora aqui depois que eu o aceite como Salvador para me limpar. Isso não é amor. Se ele me sujou, ele que trate de me limpar, como fez lá na cruz do Calvário. Aqueles a quem ele fez passar lá no Jardim do Éden com a desobediência, diz o apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos, capítulo 5, 18. Da mesma maneira, ele limpou lá na cruz do Calvário. Esse que é o amor de Deus na nossa vida. Essa que é a tal maneira que João deveria ter explicado, mas não pôde explicar, porque ele trouxe uma explicação debaixo da lei. De tal maneira que deu o seu Filho. Fatiaram Deus. Então Deus é um ser que tem um filho. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Vamos ver se João estava certo? Eu tenho certeza que não, mas se você não conhece ainda, vamos ver aqui, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Vamos ver se Deus realmente, quem estava ali realmente era o Filho. Diz assim, ó, vamos ler, 2,14. E visto como os filhos participam de carne e de sangue, os filhos, nós que passamos lá na desobediência de Adão e na cruz fomos justificados. Diz assim, ó, visto que os filhos participam de carne e sangue, também ele, falando a respeito de Deus, ele, Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que fez separação do dia e da noite, aquele que deu limite para o oceano, ele participou das mesmas coisas. Que coisas? Participou de um corpo de carne chamado Jesus de Nazaré, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Veja bem, Jesus de Nazaré não era o Filho de Deus. Jesus de Nazaré foi uma participação de Deus em carne. Quem estava ali dentro era o próprio Deus. Ele era chamado de filho porque aquele corpo chamado Jesus de Nazaré teve 9 meses na barriga de Maria. E depois de 9 meses ele foi parido. Se foi parido, o que ele é? Um homem, filho. Por isso que ele era chamado de filho. Mas quem estava ali era o próprio Deus. Ele foi uma participação de carne de Deus. Olha, 2 Coríntios capítulo 5, veja aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Veja o que diz aí a respeito dessa participação, do amor de Deus. Isto é, veja bem, isto é, Deus não era o Filho, Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, estava aonde? Em Cristo. Deus estava em Cristo, os dois estavam juntos, um só. Ali era um só, estava em Cristo, reconciliando consigo
o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Pôs em nós a palavra da reconciliação. Era Deus mesmo. Quem estava ali na cruz era o próprio Deus, era o Pai, não era o Filho. O Filho era aquele corpo que era chamado de Filho porque veio de Maria, mas o Espírito que estava ali dentro era o próprio Deus. E diz mais João, olha o absurdo que disse João: para todo aquele que crê. Bem, se você está levando a sua vida normalmente, normal, tranquila, mas não se fala em Deus com você, e você de um momento diz, não, a partir de hoje eu vou crer em Deus. Abençoados, isso é impossível, isso não é possível acontecer. Por quê? Efésios capítulo 2, leia comigo aí, Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim, 2:8, porque, olha o amor de Deus aqui, preste bem atenção o que é amor de Deus, porque pela graça sois salvos. É pela graça, depois da cruz, na cruz começou a graça, por meio da fé, não é das obras, não é da sua atitude, não é porque você resolveu crer em Deus, é pela fé, e isto não vem de vós. Esse sentimento que você tem de crer em Deus, quando alguém fala, olha, ele morreu na cruz e ressuscitou, você crê, parece que você estava lá, arde em você um sentimento de certeza, de convicção. E isto, diz o apóstolo Paulo, não vem de vós, é um dom de Deus. Esse sentimento foi o próprio Deus que colocou em você. Então, isso não é para quem quer. Não, é para quem Deus imputou esse sentimento. É para quem crê. Os escolhidos. E diz mais em 2 Tessalonicenses. Por favor, vá até lá. Porque isso aí, essa obra, esse dom, não alcançou a todos. No capítulo 3, no versículo 2, diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, diz assim. Vamos ler do versículo 1, para dar uma ideia completa. No demais, irmãos, rogai por nós. Para quê? Para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada. Como também o é entre vós. E o versículo 2, e para que sejamos livres de homens maus e perversos. Por qual motivo? Porque a fé, o dom que é imputado, não é de todos. Não é de todos. Somente aquele a quem Deus escolheu. Não é que você passe a escolher. João estava enganado. Para todo aquele que crê. Não. Não é para aquele que passar a crer. É para aquele que recebeu o dom de crer. Se você recebeu esse dom, passe o que passe, aconteça o que aconteça, em qualquer situação, em qualquer momento da tua vida, aonde você estiver, você vai crer nele, porque esse dom foi imputado em você. E diz o apóstolo Paulo que Deus, quando dá um dom, dá sem arrependimento. Deus não se arrepende, o dom é irrevogável. Em qualquer situação, você vai sempre crer nele. E diz mais, no finalzinho do versículo lá de João, para que tenha o quê? A vida eterna, para que tenha, depois que você passou a crer, se você decidiu a crer, então aí você passa a ter a vida eterna, depois que você se batiza, não é isso? Depois toma a ceia, depois que faz as obras, dá o dízimo, que é muito importante, não é isso? Tem um propósito, tem uma corrente, você faz ali, segue aquele procedimento da igreja, aí se permanecer firme, você recebe a vida eterna. Essa história é de João, não é isso? João que ensinou essas coisas. Mas o que diz o Evangelho da Graça, o apóstolo, o doutor e o mestre? 2 Timóteo, leia comigo aí, abençoado, segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 9, olha só o que ele diz, se você pensa que tem que fazer as coisas para receber a salvação eterna, diz assim, que nos salvou, olha, preste atenção no final do verbo. Ou
Salvou, já aconteceu, que nos salvou e chamou. Ele já chamou com uma santa vocação. E vem mais importante, não segundo as nossas obras. Nos salvou, nos chamou, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Propósito de Deus, hein? Não é o propósito lá da igreja da corrente, do copo de água, o propósito do azeite ungido, não. Aquilo lá não é propósito, aquilo é uma afronta ao Espírito da graça. Está falando aqui, ó, do propósito e graça que nos foi dada em Cristo. Em Cristo Jesus. Quando? Quando foi? Quando foi que Deus te salvou? Quando foi que Deus te chamou? Sem as tuas obras. Antes dos tempos dos séculos, bem antes, isso que é amor, abençoado. Eu estava lendo esse versículo esse dia e meditando, isso que é o amor. Ele não esperou que eu chegasse nesse corpo aqui, com as minhas más obras, com a minha má educação nessa carne, para me salvar. Ele não me deu a oportunidade, ele me salvou, ele salvou você lá antes da fundação do mundo, quando você ainda era só o Espírito, para não depender das suas obras, não para que você passasse a crer. Não, Ele imputou em você o dom de crer e te salvou. Isso que é amor. Graças a Deus, que os nossos olhos, do nosso entendimento, foram iluminados. Graças a Deus. E hoje podemos entender, compreender qual é a graça de Deus, qual é o amor de Deus na nossa vida, como é que funciona esse amor na nossa vida. Porque senão, se você for se guiar por João, você pode até achar que Deus não te ama, porque você passa por situações, você passa por coisas nessa vida, e você pode até questionar: que amor é esse que não está me vendo aqui nessa situação? Abençoados, Ele te ama desde antes da fundação do mundo. E mais, com a ótica da lei, com a visão de João, com a visão de Pedro e Tiago, ninguém vai entender esse amor. Não tem como você ler João, ler Pedro, ler Tiago e querer compreender o amor de Deus. Não vai. Tito, veja o que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 1, no versículo 16, diz assim, ó: aqueles que dizem que querem conhecer a Deus segundo a ótica da lei, olha só, confessam que conhecem a Deus. Isso eles confessam. Falam, porque Deus ama todo mundo, Deus ama o pecador. Tem coragem de falar que Deus ama o pecador. Que coisa, não é isso? Deus ama o pecador. Mas o negam com suas obras. Negam. Se você for se guiar por Pedro, Tiago e João, você vai confessar a Deus com a sua boca, porque esse dom já está em você, independente de qualquer coisa. Mas com as suas obras, você vai negar esse amor. E diz mais, com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Porque amam a Deus com palavras, mas o negam com as suas obras. Que obras seriam essas? Exemplo: batismo nas águas, o negocinho para negar o amor de Deus. Porque se você está se batizando nas águas, você está negando que Ele já te batizou lá na cruz. Quando Ele morreu, o amor dele por você foi tanto, você nem era nascido nesse corpo, e Ele se batizou por você. Romanos capítulo 6, vamos ler. Romanos capítulo 6, é bom que você leia. Olha só, eu sei que você conhece o batismo de João, aquele que disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aquele batismo de João não serve para nós, ali não expressa o amor de Deus para nós. O batismo das águas não tem nenhuma expressão de amor para nós. O que Deus expressa o amor dele por nós, pela igreja, é esse batismo aqui, Romanos capítulo 6, versículo 3 e versículo 4. Diz assim, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, todos quem? Aqueles que passaram lá por Adão e na cruz foram justificados por Cristo. Fomos batizados na sua morte? Olha, se você se guiar por João Batista,
por Pedro, Tiago e João, você não vai conhecer esse batismo. Veja o versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele, com Cristo, pelo batismo na morte. Quando ele morreu lá na cruz, nós morremos com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se um morreu por todos, diz o apóstolo Paulo, logo todos morreu. E quem foi esse que morreu por todos? Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando ele morreu por mim, morreu por você, ele se batizou por mim, se batizou por você. Isso, abençoados, que é uma expressão de amor. Ele não ficou esperando que eu mergulhasse no rio aí, ou jogasse água na minha cabeça, para demonstrar o amor dele por mim. Não, essa forma de amor ficou para trás, acabou no ministério da circuncisão. O nosso batismo, que expressa o amor de Deus para conosco, é o batismo da morte de Cristo na cruz do Calvário. Uma outra obra que não expressa o amor de Deus na nossa vida. Santa Ceia, chamada a Páscoa judaica, né? Chamada Santa Ceia, que é feita para quê? Qual a finalidade de uma igreja, chamada igreja, que pratica a Santa Ceia? Para ter comunhão com Deus. Imagina, abençoado, se isso é amor, Deus esperar que eu coma um pedacinho de pão e tome um cálice, um copinho de uva, suco de uva, né, para ter comunhão comigo. O Evangelho diz, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Olha aqui, por que o pãozinho não serve para você ter comunhão com ele? Olha o que ele fez, o que é uma demonstração de amor. 1 Coríntios 6, 17, diz assim, mas se a intenção é ter comunhão com Deus, é comer pão e tomar vinho para ter comunhão, veja aqui o que ele diz. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito com Ele. Abençoados, você já é um Espírito com Ele. Você não precisa comer pão e vinho para ter comunhão com Ele, porque a comunhão Ele já fez lá na cruz. Quando Ele morreu lá por você, Ele se juntou no teu espírito, Ele já habita no teu espírito. E além do mais, se come pão e vinho, se comemora a ceia, para falar da morte de um que morreu. Fazer isso, de João, né? Fazer isso em memória de mim. O nosso Deus está vivo. Ele já habita dentro de você. Como é que tu vai fazer uma cerimônia para ter comunhão com alguém que já habita dentro de você? Diz o apóstolo Paulo que nós somos templos de Deus. Deus habita dentro de nós. E vou te dizer mais uma coisa muito séria e muito importante. Se você não honra o sacrifício de Cristo, fazendo batismo nas águas, Santa Ceia, você não ama a Deus. Você não ama a Deus, você está amando a Jesus de Nazaré. Você está amando aquela participação de Deus antes da cruz. Veja 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, o que é que o apóstolo Paulo fala desse amor da igreja por Jesus de Nazaré. 5,16 diz assim, assim que daqui por diante, lá depois da cruz, depois que o ministério da circuncisão acabou, depois do fim da lei, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ninguém. E diz mais, e ainda, se você conhece a Cristo segundo a carne, contudo, agora, depois que Ele morreu na cruz, depois que Ele ressuscitou, o não conhecemos deste modo. Você não pode conhecer mais Cristo segundo a carne, porque Ele é Espírito. E tem mais, não é só conhecer segundo a carne, é parar de praticar o que Ele fez. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja para deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Diz assim, pelo que? Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, tudo aquilo que fazia Jesus de Nazaré, porque ali não estava a expressão do amor de Deus para nós. Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina de batismo, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. É para deixar, não é para fazer essas coisas, porque ali não está a demonstração do amor de Deus. O próprio Deus já habita em você.
Não adianta você se batizar nas águas, não adianta você comer pão e vinho, não adianta você colocar sua cabeça debaixo da mão de um homem, não adianta você passar óleo na sua testa, não adianta você beber água depois da oração, porque não vai resolver isso. Porque o amor de Deus já está estabelecido na sua vida e foi estabelecido ali na cruz pelo próprio Deus. Já estamos completos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que em Cristo estamos completos e perfeitos. Olha só, amar a Jesus de Nazaré não é amor, é adultério espiritual, diz o apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios. Pule aí, veja aí, 2 Coríntios, temos que mostrar isso aí. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, diz assim, ó: porque, diz o apóstolo Paulo, estou zeloso de vós, com zelo de Deus, com amor de Deus, o único que podia explicar esse amor, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber quem? Jesus de Nazaré? Não, Cristo, aquele que ressuscitou. O Evangelho te prepara na mente, no conhecimento, para você ser apresentado a Cristo ressuscitado. Romanos capítulo 7, são muitas referências que nós temos que ler para mostrar o que nós estamos falando, porque aqui, abençoados, não cabe a nossa opinião, porque a minha opinião não é melhor do que a sua não é melhor do que a do vizinho. O que nos vale aqui é a palavra do nosso Pai, que está de Romanos até Hebreus. Romanos capítulo 7, versículo 4, diz assim, ó: assim, meus irmãos, igreja, também vós estáis mortos para a lei. Lembra que nós falamos no começo? Porque o fim da lei é Cristo. Nós estamos mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Como se chamava o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. Para que sejais de quem? Do mesmo? Não, para que sejais de outro. E que outro é esse? Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Então, se você quer demonstrar o teu amor para Jesus de Nazaré, quanto você pertence ao ressuscitado, como é que se chama? Dois maridos? Adultério. E como se trata do Espírito, um adultério espiritual. O nosso amor, abençoados, o nosso amor, ele pertence àquele que ressuscitou, porque foi ele que nos salvou, foi ele que nos abençoou, foi ele que nos chamou. João falou de um amor de Jesus de Nazaré, lá da lei. Por isso que ele falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, e tudo com base na lei de Moisés. O nosso amor é esse aqui, ó, Hebreus capítulo 10, ó. Veja, mais uma vez, mais uma explicação do apóstolo Paulo, o que é amor de Deus pela igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz assim, olha só, 14. Por quê? Veja, por favor, se isso aqui não for amor, eu não sei mais o que é amor. Romanos capítulo 10, versículo 14. Porque com uma só oferta, e foi a oferta dele lá na cruz, uma única vez para sempre, com uma só oferta, nos fez perfeitos até quando? Para sempre, nos amou para sempre. Esse é o amor que nós nos rendemos, nos amou para sempre. Esse que é o nosso amor. Estamos apaixonados pelo aquele que ressuscitou, aquele que habita no nosso espírito. E é bom nós falarmos aqui, e é o nosso último verso, aonde que começou esse amor? Não poderia faltar, né? Efésios capítulo 1, falando de amor de Deus, temos que ler o que Paulo escreveu aqui. Efésios capítulo 1, vamos ler do versículo 3 até o versículo 5, que diz aqui, olha, isso aqui, que não foi dado a João entender, porque ele estava antes da lei, mas Deus explicou ao apóstolo Paulo, que diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos amou, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você não está sozinho. Em Cristo. Amém? Versículo 4. Como também, da mesma maneira, da mesma forma que Ele nos amou, que Ele nos abençoou com todas as bênçãos, Ele também nos escolheu nele
antes da fundação do mundo, abençoados. Foi antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. E o versículo 5. Versículo 5, para encerrar esse assunto de amor de Deus. E nos predestinou. Deus escolheu o nosso destino. Ele escolheu antes da fundação do mundo que nós seríamos filhos dele, para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, para ele mesmo. Ele direcionou o amor dele para nós, para que nós fôssemos dele, para si mesmo, segundo o querer de sua vontade. Foi tudo segundo a vontade de Deus. Uma certa vez, Deus resolveu ter filhos, ele fez uma reunião com ele mesmo, porque não tinha ninguém para se reunir com ele, se reuniu com ele mesmo, e segundo a vontade dele, ele amou você, ele quis amar você. Deus quis, desde antes da fundação do mundo. Abençoados, não estrague o seu amor em outro lugar, não estrague o seu amor num relacionamento que não vai te dar frutos. Gaste esse amor que Deus imputou no teu espírito com Cristo que ressuscitou. Abençoados, eu recebo que você tenha entendido que Deus te amou desde antes da fundação do mundo. Eu recebo que você sabe que você pertence a Ele, que passe, aconteça o que aconteça, venha vírus, que passe épocas, que passe tempo, esse amor dele por você é para sempre. Abençoados, tenha aí uma excelente semana. Eu recebo que Deus mesmo é que nos conduz em vitória, porque o Evangelho fala que por conta desse amor, Ele nos fez mais do que vencedores em todas as coisas. Recebo que essa semana se manifeste na sua vida todos aqueles frutos que são devidos a você por causa do amor que Ele tem em você. Recebo você guardado pelos anjos, recebo os teus negócios funcionando de maneira excelente, recebo que Deus mesmo cuide a sua vida. Se por acaso se manifestar uma doença no seu corpo mortal, a nossa oração é que se manifeste no teu corpo mortal aquilo que o amor dele já fez por você no teu espírito, que é a cura. Você já é curado no espírito. Abençoados, tenha assim uma excelente semana. Abençoados.